Todo mundo conhece o Matthew Perry de Friends, certo? Mas você sabia que a história dele vai muito, muito além do Chandler Bing? A gente lembra dele como o cara engraçado, o rei das piadas sarcásticas, o astro de comédias românticas, como O Amor Acontece, ou o pai que vira adolescente em 17. Outra vez, mas por trás de cada sorriso na tela, de cada piada perfeitamente entregue, existia um homem lutando batalhas que a maioria de nós nem imaginava. E essa luta secreta deixou marcas não só na vida dele, mas também nos seus papéis, de um jeito que pouca gente percebeu. Hoje, a gente não vai falar só do ator. A gente vai mergulhar na história do homem, nas pistas que ele deixou em seus filmes e que contam uma história muito mais profunda e complexa. Você vai entender por quê, meses depois da sua partida trágica. O nome de Matthew Perry voltou com tudo para as manchetes, envolvendo uma investigação criminal que chocou Hollywood. Prepare-se, porque a história que você acha que conhece está prestes a mudar completamente. Vamos começar por um filme que quase ninguém associa a ele, mas que talvez seja um dos seus trabalhos mais reveladores, O Triunfo. A história de Ron Clark, lançado em 2006. Esse filme é baseado em uma história real. Perry interpreta um professor idealista que deixa sua cidade pequena para dar aula em uma das escolas mais difíceis de Nova York, no Harlem. Os alunos são problemáticos, o sistema é falido, e ninguém acredita que aquelas crianças têm futuro. Mas Ron Clark se recusa a desistir delas. Agora, pare e pense. Por que o Perry, o mestre da comédia, escolheria um papel tão dramático e intenso? A resposta está na conexão pessoal que ele sentia com aqueles personagens. Ele via naqueles jovens que eram julgados e descartados pela sociedade um reflexo da sua própria dor. Ele mesmo se sentia um garoto problema, alguém que, apesar do sucesso e da fama, carregava um vazio, uma sensação de não pertencimento. Nesse filme, quando o professor Ron Clark olha nos olhos de uma aluna e diz que acredita nela, não é só atuação. É o próprio Matthew Perry gritando para o mundo, e talvez para si mesmo, que a redenção é possível, que todos merecem uma segunda chance. Ele ganhou indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy por esse papel, e não foi à toa. Ele não estava interpretando. Ele estava vivendo, mas vamos voltar um pouco no tempo, para o auge da sua fama com Friends. Em 2000 ele estrelou ao lado de Bruce Willis a comédia Meu Vizinho Mafioso, na Superfast. É um filme leve, divertido. Perry é um dentista medroso que descobre que seu novo vizinho é um assassino de aluguel. O filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria, mas o que acontecia nos bastidores era um pesadelo. Durante as filmagens, Perry estava no fundo do poço da sua dependência química e alcoólica. Ele admitiu em sua biografia que mal se lembra de ter gravado 3 anos inteiros de Friends. E esse período inclui a produção desse filme. O mais irônico e triste é que enquanto seu personagem na tela estava apavorado com um mafioso, na vida real, Matthew Perry estava apavorado com seus próprios demônios. A ansiedade e o pânico que ele mostrava de forma tão cômica no filme eram, na verdade, um eco da sua luta interna. Ele estava usando a comédia como uma máscara, um escudo para esconder a dor insuportável que sentia. E o público, a gente ria, sem fazer ideia de que aquele ator brilhante estava se desintegrando por dentro. Depois, veio a sequência. Meu Vizinho Mafioso 2, e essa altura. A situação tinha piorado tanto que o elenco e a produção tiveram que intervir. Bruce Willis, seu amigo, percebeu a gravidade do problema. As filmagens foram interrompidas várias vezes por causa do estado de Perry. É quase como se a vida estivesse imitando a arte de uma forma cruel. No filme, seu personagem se envolve ainda mais no mundo do crime, se metendo em confusões cada vez maiores. Na vida real, Perry estava se afundando cada vez mais em um ciclo de vício e autodestruição. Essa dualidade, essa batalha entre a luz da comédia e a escuridão da vida pessoal, se tornou a marca registrada da sua carreira. Em filmes como A Serviço de Sarah do 2002, ele interpreta um oficial de justiça estressado e sobrecarregado. De novo, um personagem que reflete a pressão esmagadora que ele sentia. A pressão de ser engraçado o tempo todo, de ser o Chandler, enquanto por dentro ele estava gritando por socorro. Ele chegou a dizer que sentia que ia morrer se não fizesse o público rir. Imagine viver com esse peso nas costas todos os dias. Mesmo em 17 outra vez, seu filme de maior sucesso fora de Friends, essa dualidade está lá. Ele interpreta a versão adulta de Michael Donnell, um homem frustrado, arrependido das escolhas que fez na vida, que magicamente ganha a chance de voltar a ser adolescente. Embora o filme seja uma comédia leve, o tema central é sobre arrependimento e o desejo de consertar o passado. Quantas vezes o próprio Matthew Perry não desejou poder voltar no tempo? Voltar para antes do acidente de jet ski que o levou ao primeiro analgésico. O gatilho para uma vida inteira de luta contra a dependência. Cada papel
era um pedaço da sua alma exposta. E mais que amigos do 1997, ele interpreta um personagem gay que se apaixona pelo amigo hétero. É um papel cheio de vulnerabilidade, que mostra um lado sensível que o público não estava acostumado a ver. Ele estava nos mostrando que, por baixo das piadas, existia um coração que podia ser quebrado. Tudo isso nos leva ao dia 28 de outubro de 2023. O dia em que o mundo parou ao receber a notícia de que Matthew Perry havia sido encontrado sem vida em sua casa, aos 54 anos. A causa inicial da morte foi divulgada como afogamento acidental, mas a autópsia revelou algo mais complexo: os efeitos agudos da cetamina. A cetamina é uma substância usada tanto para anestesia, quanto em doses menores, para tratar depressão. Perry fazia terapia de infusão de cetamina, mas a autópsia concluiu que a substância encontrada em seu corpo não poderia ser da sua última sessão de terapia, que havia ocorrido mais de uma semana antes. A quantidade era alta, equivalente à usada em anestesia geral. Isso levantou uma questão imediata: como ele conseguiu essa cetamina, e por que a usou daquela forma? E é aqui que a história toma um rumo sombrio e inesperado, se transformando em uma investigação criminal. Em maio de 2024 meses, após sua morte, o Departamento de Polícia de Los Angeles e a Agência Antidrogas dos Estados Unidos abriram uma investigação criminal conjunta para descobrir quem forneceu a cetamina que levou à morte do ator. As autoridades estão investigando múltiplas pessoas, tentando rastrear a origem da droga. A questão não é mais apenas o que aconteceu, mas sim quem é o responsável. Isso muda tudo. Não estamos mais falando de um acidente trágico ou de uma recaída solitária. Estamos falando da possibilidade de um crime, de alguém que pode ter facilitado de forma ilegal o acesso à substância que tirou a vida de Matthew Perry. Essa investigação trouxe o nome dele de volta às manchetes, não mais como uma homenagem ao seu legado, mas como o centro de um mistério policial. É uma reviravolta dolorosa na história de um homem que lutou publicamente e bravamente para ficar sóbrio. Ele transformou sua casa em Malibu em um centro de reabilitação para ajudar outros homens, o Perry House. Ele foi ao Congresso americano pedir mais fundos para tribunais de drogas. Ele queria que seu legado não fosse Friends, mas sim o quanto ele ajudou os outros a superar o vício. E, ironicamente, sua morte agora está ligada a uma investigação sobre o fornecimento ilegal de drogas. O legado de Matthew Perry é complexo. Ele nos deu risadas inesquecíveis, mas também nos deixou um alerta poderoso sobre a dor que pode se esconder por trás do sorriso mais brilhante. Seus filmes, quando vistos sob essa nova luz, não são apenas entretenimento, são fragmentos de uma vida, pistas de uma luta, um testamento da sua resiliência e da sua vulnerabilidade. E agora, são parte de um enigma que a polícia ainda está tentando resolver. A história de Matthew Perry é um lembrete de que nunca sabemos realmente o que se passa na vida de alguém. Se você, ou alguém que você conhece, está passando por momentos difíceis ou lutando contra a dependência, saiba que existe ajuda. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo site. Não hesite em procurar ajuda. A investigação sobre a morte de Matthew Perry continua, e talvez um dia tenhamos todas as respostas. Mas uma coisa é certa: ele era muito mais do que o Chandler. Ele era um lutador, um sobrevivente e um talento que se foi cedo demais, deixando para trás um vazio e muitas perguntas. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mergulho na história de Matthew Perry, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!